Então, o resuminho que eu passei para vocês era o seguinte: Paulo, que se encontrava preso, escreve uma carta a Filemon, que havia se convertido como fruto de seu ministério, e demonstrava frutos dessa sua piedade. Ele era alguém influente e com posses. Um de seus escravos, Onésimo, foge, o gerando grande dano. Provavelmente houve furto antes da partida, uma vez que seria necessário recursos para sua subsistência. Isso era comum aos fugitivos daquela época, além de Paulo propor um ressarcimento. Se Onésimo te fez alguma coisa que te deva, eu o pagarei. Pela soberania de Deus, Onésimo se encontra com Paulo em meio a essa fuga e se converte. Sendo uma nova criatura, ele deve voltar ao seu Senhor. Paulo, então, escreve a Filemon que receba o fugitivo de volta. Essa recepção envolve o perdão e possivelmente uma manumissão, que é aquela carta de alforria. Onésimo agora é um irmão em Cristo e útil no ministério. Eu quero lembrar também um pouquinho sobre as características dos personagens principais que aparecem na carta. E o que em Filemon a gente encontra de distinto nesses personagens? Paulo, a gente percebe que ele foi alguém que triunfou sobre os seus próprios desejos. Ele gostaria de manter Onésimo contigo, mas em função de um bem maior, em função daquilo que deveria ser feito, ele abriu mão. E essa parece ser a dinâmica da vida cristã. Filemon, dois princípios governaram a sua vida: a fé e o amor, características que foram colocadas no texto. E Onésimo, aquele personagem que eu acho mais fantástico, que seu nome literalmente significa útil. Em seu exemplo, vemos a mudança radical que Deus opera em qualquer vida que Deus deseja agir. E ainda que o livro de Filemon não nos mostre o que aconteceu com Onésimo, se ele voltou direitinho lá para Filemon, ou até mesmo o que aconteceu depois disso, a gente percebe em alguns documentos lá do segundo século uma descrição sobre a sua vida. E nessa carta de Inácio de Antioquia, em 707 depois de Cristo, diz que ele se tornou bispo de Éfeso, substituindo Timóteo. E o que esse documento diz é que Onésimo era dotado de indescritível caridade, e há um clamor aqui para que as pessoas, suas ovelhas, fossem semelhantes a ele. Deus operou uma transformação radical na vida de Onésimo. Eu tinha falado que são três os principais temas a serem trabalhados nesse nosso curso. Começando hoje, vamos abordar sobre a escravidão. Semana que vem eu quero falar sobre a soberania de Deus. E por fim, vamos comentar sobre o perdão. Então são esses os três principais temas. Mas por que nós vamos estudar sobre a escravidão? Talvez a aula de hoje seja um pouquinho mais técnica, tenha um pouquinho mais de história envolvida, que eu quero traçar um panorama sobre esse assunto, mas não é à toa, é para que a gente esteja situado no contexto de Filemon. A gente se questiona por que Paulo não escreveu abertamente condenando esse sistema, e por que ao longo da Bíblia toda não há um pedido do Senhor para que isso acabe. Mas então eu vou traçar vários momentos da história, e inclusive o período do Império Romano,
que tem descrições na história que falam como que era aquela situação, aquele momento em que Filemão estava, lá por volta de 60 depois de Cristo. Então, precisamos saber o contexto dessa carta. Vou passar basicamente por esses períodos, não vou ser tão exaustivo em cada um deles, só para termos uma ideia, mas vou procurar também me concentrar nesse período da Roma antiga. Então, lá no Antigo Testamento, o que a gente encontra? Bem, logo lá em Gênesis 15, então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Há aqui uma antecipação falando daquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Mas ainda nesse período de Gênesis, a gente vê um outro personagem, Abraão, um, o pai da fé, alguém que levou o Senhor a sério e tinha os seus escravos. Então é interessante observar que pessoas piedosas ao longo dos anos possuíram escravos. Vamos perceber também a distinção no tratamento que a vida com Deus gerava. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Pessoal, isso daqui é um escravo, é o escravo mais antigo. Ou seja, ele tinha outros também, que governava tudo o que possuía. Ele, então, esse escravo aí, ele tem uma certa função, tem algumas responsabilidades nobres. Nesse momento, está sendo pedido para ele tomar uma esposa para o Isaac. Então, numa missão tão nobre como essa, o seu escravo foi encarregado. Talvez quando tocamos no assunto escravidão, que vem à nossa mente é a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, e a gente já imagina alguém com um chicote na mão mandando o outro trabalhar. Nem sempre. Tá? Lá em Deuteronômio 5:15, diz assim: por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido? A nação já havia se colocado debaixo desse jugo da escravidão, e o que pede o Senhor a eles é que, pelo fato deles passarem por aquilo e entenderem que aquilo talvez não seja a melhor condição do mundo, isso deveria gerar na nação um senso de benignidade, de lembrar que, nossa, assim como eu fui, tenho que tomar cuidado e tratar as pessoas de uma maneira diferente. É como se a pessoa que hoje só reclama do seu chefe, quando se torna uma chefe, faz as mesmas coisas. Houve um propósito pedagógico de Deus. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirá. Quando algum hebreu queria escravizar algum outro hebreu, havia uma série de preceitos a serem cumpridos.
Isso a gente encontra lá em Deuteronômio 15. É uma passagem razoavelmente grande. Se você está aí com a sua Bíblia, somente passar por alguns versículos. Tá, então, se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. Ó que está partindo da pessoa aqui essa escravidão. O versículo 13, perdão. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias, dele com generosidade, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se do Egito. Alguns desses requisitos a serem pautados nesse relacionamento são: lembre-se do Egito, o serviço desse escravo era limitado a 6 anos. No 7º, era mandado embora. Mas acontecia, em alguns casos, que esse servo, esse escravo, desejava continuar servindo. Então veja que já muda um pouco essa nossa ideia sobre a escravidão. Aqui está partindo da própria pessoa. Quero estar com esse senhor que me trata bem, que me respeita. E se ele quiser continuar servindo, fure a orelha. Nossa, que agressividade, que maldade. Não, isso daqui é um procedimento legal para declarar que, de fato, ele quis continuar servindo. E ao despedir, caso o escravo deseje assim, seja generoso. Olha a maneira bondosa, então, que o povo de Deus é chamado a tratar os escravos hebreus, da mesma nacionalidade. E no livro de Provérbios, é interessante notar, lá em Provérbios 17:2, diz assim: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonhas, e entre irmãos terá parte na herança. Um escravo pode assumir uma posição de mais respeito e de mais glória do que um próprio filho natural. Mas e o povo de Deus quando queria escravizar alguém de uma outra nação? Também tem leis para esse caso. A primeira delas é que manda amá-los. Somente nessa expressão de amar os estrangeiros, isso já deixa de lado uma série de práticas que seriam cruéis, que iriam explorar, fazia parte da vida deles, só que ele era pautado, esse relacionamento era pautado pela lei de amá-los, e uma lei que proibia expressamente a opressão. Essa foi somente caminhamos até aqui com essa percepção do Antigo Testamento, vimos que existia, que o povo de Deus, em certa parte, possuía escravos, só que havia uma maneira distinta de lidar com eles. E em nenhum momento Deus chegou e falou para acabar com isso, para fazer uma revolução, fazer uma revolta. Deus tinha instruções tanto para os senhores, tanto para esses escravos. É claro que ocorreram desvios, pecados. E agora, caminhando para esse mundo extra-bíblico, eu quero mostrar que, saindo da Bíblia, talvez as pessoas falem que não, a Bíblia não trata dessa questão, a Bíblia é muito cruel e eu não creio na Bíblia por causa disso. Quando a gente começa a ver o que algumas pessoas fora da Bíblia falaram, aí sim que a gente começa a perceber
uma distinção nesse tratamento, um tratamento equivocado. Para você ter uma ideia, olha só o que Aristóteles diz. A natureza produziu duas raças de homem, uma para mandar e ser servida, outra para servir e dominada. Se você nasceu assim, você nasceu, triste sorte a sua. Embora ele fale que a pessoa pode buscar sair dessa sua natureza de ser alguém mandado. Só que aí outros pensadores falavam, não, mas se a pessoa nasceu para isso, para ser mandada, e ela passa a mandar, está equivocada a sua frase, porque essas duas naturezas, se elas foram bem definidas, não tem como haver intercâmbio. E lá na Assíria, certa vez, um oficial do exército trocou 3 escravos por um cavalo em boas condições. Percebemos aqui já também uma maneira de olhar para essa pessoa como uma mercadoria, como uma propriedade. E, de fato, foi isso que aconteceu ao longo de muito tempo. Aquele servo, aquele escravo, ele era uma coisa, nada além disso. Era uma máquina. Caminhando um pouquinho mais na história, abrangendo aqui o tempo da Roma Antiga, que vai lá desde o 8º século antes de Cristo até o 5º, 4º século depois de Cristo, que é onde a gente vai encontrar a carta de Filemão situada. Mas olha só a percepção que as pessoas dessa época tinham sobre o escravo, sobre esse relacionamento de servidão. Uma máxima romana dizia: na manumissão, novamente, aquela carta de alforria, a liberação do escravo. O escravo não perde os direitos, porque não tem nada para perder. Já percebemos aqui, então, que era alguém não levado em muita estima. E de onde vinham esses escravos? Podia vir da ação militar, do próprio nascimento. Pensando aqui na história do Brasil, a atividade sexual prematura dos filhos dos senhores, o menino pré-adolescente e adolescente já era incentivado a relação sexual com as escravas, justamente porque aquilo aumentaria a, as posses daquele senhor. Era algo muito bem visto, não? Vamos aumentar as nossas posses. A venda, exposição, desde que a pessoa já era criança, escravidão de indivíduos vulneráveis a sequestros, pessoas que em algumas condições até mesmo se voluntariavam para a escravidão, e também o que é colocado aqui, a pirataria. Legalmente, o escravo era uma coisa, era assim que ele era visto. E como qualquer outro bem, podia ser vendido, alugado, disposto em testamento e até morto pelo senhor. Daqui a pouco a gente vai ver que houve um momento em que isso foi proibido, do senhor matar o escravo. Mas até lá, isso acontecia. É propriedade, eu me desfaço do que eu quero e quando eu quero. E olha só que interessante, em uma conhecida passagem, Varrão,
Quem que é esse Varrão? É o sujeito que está aí na foto. Ele era um pensador, que tinha mais de 74 trabalhos, mais de 400 volumes escritos. Era um pensador e escrevia muito sobre agricultura, mas também sobre aritmética, astronomia, geografia. Era um grande pensador da época, que morreu em 27 antes de Cristo. Olha só que estamos aproximando aqui a carta de Filemão. E ele classificava os instrumentos, lembrando que ele escreveu para agricultura. Quais são os instrumentos usados? Os vocais, que eram os escravos, semivocais, os bois, que fazia algum barulho, e os mudos, que eram os carros da época, né? Aí, a partir do segundo século, que começaram a aparecer algumas leis protetoras que viram a necessidade de colocar esse relacionamento do seu senhor com o seu escravo, trazendo um pouco mais de alívio e bondade para os escravos. Adriano tirou dos senhores o direito de condenar à morte os seus escravos sem uma sentença judicial. Olha só que avanço. Pode matar ainda, mas pelo menos já tem a necessidade de uma sentença judicial. Antônio Pio concedeu aos escravos o direito de serem vendidos ao outro dono no caso de serem tratados com crueldade. Baita avanço também. E Constantino tornou estável o contubérnio, que o contubérnio é essa união civil, tanto do escravo com escravo, ou de um escravo com um livre, e não tinha nenhuma consequência jurídica nessa união civil. E como que era, no ambiente de Roma Antiga, o dia a dia, a vida desses escravos? Dentro da própria escravaria, lado a lado com as relações de amizade e afeto, estavam também presentes as competições e a rivalidade por promoção e pela confiança do Senhor. Você percebe algo parecido com isso, com esse relacionamento aí entre os empregados nos dias de hoje? Você tem um chefe e você quer agradar o seu chefe. Então surgem aqui aqueles funcionários que começam a querer alcançar alguns favores, começam a puxar o saco do seu chefe. E também o próprio escravo, ele não pode ser olhado como simplesmente aquela pessoa que é oprimida, que é o coitado. Independentemente da situação e do lugar em que ele estava, eles tinham que responder a Deus pelas suas respostas diante daquele cenário. Então, Deus, e no Novo Testamento a gente vê isso, quando ele trata com os escravos, com os servos, ele não olha para eles e fala, ó, oh, tadinho. Ele fala, olha, cuidado, faça isso, cuide das coisas do seu Senhor. Não está olhando como um coitadinho. E há muita instrução na Bíblia, muita, sobre como deveria ser a postura desse escravo, desse servo, ou desse, falando aqui nos nossos dias, desse trabalhador com relação ao seu senhor. Mais uma das questões que estavam envolvidas nesse ambiente de vários escravos juntos
e essa vontade de se promover, olha o que acontece aqui. Havia um romance de Petrônio, tá? E ele discorre sobre a vida de um escravo que, que esse escravo admite no romance que serviu o seu senhor através desses serviços sexuais. Ah, mas só um romance, é só um livro. Está retratando aquilo que acontecia na época. Em determinado momento do livro aparece: também fui a delícia do meu senhor por 14 anos. O que o senhor ordena não é abjeto, não é desprezível. Então, olha os meios ilegais, ilícitos para se alcançar algo que é desejável. Tá, aqui, Epíteto, que foi um escravo, e a tradição diz que ele teve a sua perna quebrada por alguma coisa que aconteceu lá, mas enquanto ele era escravo, ao mencionar o dia a dia dos escravos, ele confessa que, de fato, essas pessoas viviam em um estado de aflição e de medo. Só que ele fala, por outro lado, e aqui que a gente começa já a ampliar um pouquinho a nossa percepção sobre a escravidão, que como eu disse lá, não é aquilo que a gente imagina da escravidão, daquilo que aconteceu no Brasil, que a gente vê em alguns filmes, algumas cenas. Havia pessoas com funções muito boas, havia médicos, ajudantes da família. E olha o que acontece. Ele diz que os escravos, muitas vezes, dependiam dos seus senhores para a sua sobrevivência. E se eles fossem mandados embora, se eles fossem libertos, essa liberdade muitas vezes poderia resultar em uma nova escravidão. Diz assim: em seguida, ou se prostitui, ou suporta as mais execráveis coisas, e se encontra numa manjedoura onde comer. Terá caído sob uma servidão mais dura do que a anterior. O que aconteceu de errado comigo? Alguém me dava o que vestir e calçar, me fornecia comida e cuidava de mim quando doente. Mas agora, infeliz que sou, sofro por ser escravo de muitos, ao invés de ser de um só. A realidade dessa servidão, dessa escravidão é ruim? É o ideal? Não. Mas qual era a outra opção que ele tinha? Era uma outra opção pior. E nos lembra um pouco essa história aqui, a parábola do filho pródigo, não? Agora no Novo Testamento, olha só, será que Deus não sabia? Ou será que os apóstolos não sabiam dessa dura realidade de escravidão e eles simplesmente fizeram vistas grossas com isso? Por que que eles não falaram, libertem seus escravos? Eu vejo que há muita sabedoria de Deus nesse trato, cuidando de indivíduos, o coração do indivíduo, sendo sal, sendo luz nos seus ambientes, e então mudanças começando a acontecer naquele microcosmo. Quanto aos servos, não é servo, estou servindo, é escravo. Que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões,
não furtem. Talvez tenha sido aqui uma indireta para Onésimo, né? Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Você vai glorificar Deus estando nessa condição que você está, sendo servo, cumprindo todos esses requisitos. Há outras passagens, e essas que eu coloquei aí não são todas. Há muitas outras em que há exortação para escravos, mas lembre-se, Deus é mau, não acaba com o sofrimento. Da mesma maneira que o Senhor fala para esses servos, para esses escravos, o Senhor também fala palavras muito fortes para os seus senhores. Estamos caminhando. Na Idade Média, apareceram alguns benefícios para esse relacionamento com os escravos. A primeira delas é o escravo também é pessoa. Meio óbvio, mas passou aquela concepção de que é uma coisa, é uma pessoa. Todos os homens são iguais na sua natureza e dignidade. Terceiro, a moral é igual para todos. E foi a partir de 1750 que começou a aparecer alguma menção sobre essa total extinção da escravidão, tá? E eu quero passar uma liçãozinha de casa para vocês. De duas pessoas que foram extremamente relevantes, né, para aquilo que a gente entende lei hoje sobre a escravidão, sobre o trato com o escravo. John Newton, procure saber a história da sua conversão e o que ele tem a ver com esse assunto de escravidão. E se você não lembra, ele foi aquele que compôs a música, junto com uma outra pessoa, compôs a música Amazing Grace, aquela música mais famosa do mundo. E ele era um vendedor de escravos, e que no meio de uma tempestade no navio, há uma conversão, e ele continua com aquele seu trabalho, com os navios negreiros, mas algo muda, e ele incentiva fortemente. Depois vocês pesquisam mais a vida do John Newton, mas ele influenciou muito a vida desse cara, William Wilberforce, membro do Parlamento Britânico, que foram várias tentativas para acabar com a escravidão, ali onde ele se encontrava. E interessante que foram muitas tentativas, nas votações, perdeu várias, só que teve uma vez que passou. E conta que um cara foi correndo até a casa dele avisar que tinha passado a proposta dele. E 3 ou 4 dias depois que o negócio foi decretado, ele morreu. Só para pensar aí que já ouvi falar que a gente é invencível, a gente é imortal, até que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Talvez o que eu tinha proposto para você é isso. Muito bem, servo. Vamos para a glória. Queridos, alguma pergunta, alguma consideração com relação a esse assunto que nós vimos até aqui?
ou alguma colocação, alguma contribuição? Eu sei que é um tema um pouco difícil. Só para adicionar alguma coisa, falando aqui sobre a escravidão no Brasil, o livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, em um momento ele diz aqui: muitos acrobatas de circo, sangradores, dentistas, barbeiros e até mestre de meninos. Tudo isto foram os escravos no Brasil. E não apenas negros de enxada ou de cozinha. Só para trazer alguma informação a mais sobre a nossa perspectiva do que de fato aconteceu. Note que ele fala não apenas o negro de enxada e de cozinha. Agora eu quero ir para Filemão. Você pode abrir a sua Bíblia, que, como eu falei, nós vamos, toda aula, analisar alguns textos de maneira expositiva. Deixa eu abrir aqui. Tá. Eu vou ler o versículo 1 a 3 antes, para a gente engatar primeiro aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo está, de maneira clara, expondo que a sua oração havia um objeto, havia uma pessoa. Isso mostra para a gente que é provável que ele tivesse uma lista extensa de oração, mas que ele orava pelas pessoas individualmente. Sabe quando a gente vai orar e a gente fala: Deus, abençoe os missionários, abençoe a vida dos pastores, abençoe meus familiares. Eu acho que a gente aprende, e uma das implicações desse texto aqui é que na nossa oração, a gente faça oração clamando, fazendo pedidos a Deus pelo seu povo, e fazendo isso de maneira específica. Coloca o nome da pessoa, sabe? O que a pessoa está precisando, o que a pessoa está vivenciando, e não aquele negócio super geral, assim. Filemão 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, falando aqui, né, de Filemão, aquele dono do escravo Filemão e de outros escravos, que era alguém rico, influente, e que em sua casa se reunia a igreja, uma das igrejas de Colossos. E fala, Paulo, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Talvez, ao ler isso, pareça não fazer muito sentido. Amor e fé ao Senhor Jesus Cristo e a todos os santos? Como assim eu vou demonstrar fé para com os santos e por aí vai? Mas a resposta para isso está nesse esquema que eu coloquei aí. A estrutura utilizada é um negócio chamado quiasmo. Quiasmo
vem da palavra ri, no grego, que é um formato de um X. E isso acontece algumas vezes em que a primeira palavra, o primeiro objeto aí, ele se relaciona com o quarto e o segundo com o terceiro. Então, o amor, perdão, vamos lá pela fé. A fé em Jesus tem implicações de que essa pessoa irá amar os santos. Ou então, o que está sendo enfatizado aqui é que o amor pelos santos, o amor pelos irmãos, cresce a partir da fé em Cristo Jesus. Tá bom? O amor para com os irmãos, ele tem esse fundamento na fé em Jesus. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Tá, aqui é um pouquinho mais complicado, mas quando a gente vai para um texto que traz a mesma ideia, lá em Colossenses, diz assim, em Colossenses 1, 9 a 10, Paulo fala, orando e pedindo que você seja preenchido com conhecimento. Em Efésios traz essa mesma questão. Eu oro para que você seja enriquecido em todo o conhecimento de Cristo Jesus. A ideia é que em Cristo Jesus há boas obras planejadas para esse povo. E a oração de Paulo aqui é que Filemon cresça no conhecimento da vontade de Deus e como que ele pode colocar em prática a vontade de Deus. E, obviamente, está acontecendo aqui uma antecipação do pedido de Paulo em favor de Onésimo. Ainda o nome de Onésimo não foi tocado. Paulo está dando as saudações, está elogiando, e coloca aqui a ideia desse todo bem, dessas coisas boas que há preparadas para nós. Há uma antecipação. E sobre esse pedido para que a pessoa ganhe o conhecimento da vontade de Deus, com conhecimento do Senhor, lá nas confissões, perdão, nas Institutas de João Calvino, em determinado momento, ele fala assim: nada, porém, se lhe alcança com a pregação, a não ser que o Espírito, como um mestre interior, mostre o caminho aos corações. Portanto, a ele não vem senão aqueles que do Pai ouviram e foram ensinados. Calma. A ideia é que o ser humano, por si só, ele não pode parar, refletir sobre as coisas do alto e chegar à plena convicção, ao pleno conhecimento sobre Deus e a sua vontade. Há um fator que é o Espírito Santo que habita em nós e nos permite, então, conhecer um pouco da mentalidade que está em Deus. Isso acontece porque temos o Espírito em nós. Por isso é importante nós orarmos para que as pessoas tenham o conhecimento de todo o bem, tenham o conhecimento de Deus. Porque a pessoa por si só não vai chegar a conclusão nenhuma. Se Deus não assim quiser e se Deus assim não agir. Então, Deus, eu peço que o Senhor esclareça a mente dele para que agora ele possa começar a perceber algumas coisas
que antes ele não via. E isso só vai acontecer mediante a atuação de Deus. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha mais uma vez a declaração sobre o caráter piedoso desse Filemão. Ele era um ajudante ali naquela igreja, cedia sua casa, mas o texto fala que muitas pessoas, muitos santos, eram reanimados, revigorados pela sua atuação. Eu coloco aqui de maneira prática para a gente o seguinte: as pessoas à sua volta, ou até mesmo o seu pastor, o seu líder, ele reconhece em você alguém que alivia as suas cargas, alguém que reanima a sua vida, ou alguém que as pessoas olham para você e você é aquela pessoa que suga as energias. Aprendemos aqui com Filemão que isso é louvável por Deus. Qual que tem sido a sua postura de alguém que reanima as pessoas, traz alívio, ou você é alguém que seja o seu patrão, seja os seus amigos do trabalho, seu pastor, as pessoas que estão debaixo de você, você chega perto e as pessoas falam: ah, não, essa pessoa aqui não. Fica aí a prática para nós. E em Hebreus 13, 16 e 17, nós lemos: não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois zelam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha só que interessante agora. Para que façam isso com alegria e não gemendo. Filemão, ao trazer essa ideia, fala: olha, você já fez isso outras vezes. Você já reanimou o coração dos santos. Você já foi generoso, já demonstrou compaixão. Que você demonstre mais uma vez. O sucesso do passado não é garantia do sucesso do futuro. E perceba que o pedido de Paulo, por aquela boa obra no tratamento com Onésimo, quem sabe que viria até mesmo a sua manumissão, Paulo olha e sabe que provavelmente vai cair num coração mole, um coração tratável. Então, Paulo pede as coisas conhecendo aquele para quem está pedindo. Ele não, ele sabe que quando você solicita algo a alguém, em termos de boas obras, isso deve vir junto com reconhecimento da maturidade espiritual. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Olha só que houve algumas vezes, houveram outras ocasiões em que Paulo chegou e colocou deu uma carteirada, falou quem ele de fato era. Só que agora a maneira de tratar está sendo diferente. Eu te solicito em nome do amor. E sendo que eu, Paulo, o velho, não o Paulo velho da nossa igreja, o médico, né? Paulo, o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. O que ele está falando aqui quando ele diz Paulo, o velho? Em alguns momentos, quando
usa essa expressão, o velho, nem sempre está se referindo à sua idade biológica. Ainda que aqui, nessa carta, ele já fosse um pouquinho mais de idade avançada. Mas isso pode trazer a ideia de uma pessoa mais velha, só que possui autoridade, honra e respeito. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Primeira vez que aparece a palavra Onésimo na carta, então é agora. E Paulo quer que Filemão pense positivamente em Onésimo como sendo agora uma outra pessoa. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Essa expressão, meu filho Onésimo, eu lembro quando eu dei essa aula para os pré-As, fizeram a pergunta se ele de fato era um filho de Paulo. Se Paulo tinha filho, quem era esposa e por aí vai. Isso daqui é o filho espiritual, quem ele gerou entre algemas. E há indícios que o próprio Filemão também se converteu com o ministério de Paulo, lá no versículo 19, quando a gente lê, e isso para não falar que você me deve a própria vida. Então parece que Filemão está vivenciando aqui uma situação na qual ele já poderia ter passado antes, essa conversão com Paulo. Então há uma criança em Cristo, há alguém que foi gerado agora, um recém-convertido. E Filemão vai recepcionar esse Onésimo. Então eu solicito, em nome do amor, que você receba esse Onésimo. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Nós já vimos a transformação no caráter de Onésimo, aquilo que a tradição, que Inácio de Antioquia descreveu sobre o caráter de Onésimo, em quem ele se tornou após essa carta. Então, ele era alguém útil para Paulo naquele momento. É claro que ainda imaturo, alguém que acabou de nascer em Cristo. E lá em Colossenses, aquela carta que eu pedi para vocês lerem, não só ela, mas todas as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em Colossenses 4:9, diz assim: envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Então, o próprio Onésimo estava levando essa carta de Filemão para Paulo, para Filemão. Então, gente, concluindo o que nós vimos hoje, em especial olhando a questão da escravidão, sobre escravidão e possíveis injustiças, Deus não chegou e mandou todo mundo acabar com aquilo de vez. Mas vemos sim pessoas ao longo da história trabalhando para o bem comum, trabalhando para a diminuição do sofrimento das pessoas. Vimos o William Wilberforce. Mas perceba que tudo isso, essa transformação que acontece à nossa volta, isso é fruto de pessoas comprometidas com Deus e comprometidas com a missão. Onde que você estiver, William Wilberforce estava no parlamento, ele tinha uma grande influência ali. E teve um momento que ele até quis sair dali. E John Newton falou, não, ali que é o seu lugar. Onde que você está hoje? Como que você pode contribuir para a missão de Deus? Como que você pode, nos mais diversos ambientes, ser sal
ser luz e impactar pessoas. Deus não espera que você seja o super-herói da humanidade, que vá transformar tudo. Mas e nesse microcosmo em que você tem relacionamento, que você tem trabalho, você pode exercer uma certa influência. E assim, vários cristãos, levando Deus a sério, quais serão os desdobramentos que a gente verá por aí? Eu não estou nutrindo aqui nenhuma expectativa de que teremos o céu aqui na terra e de que tudo vai virar uma beleza, as mil maravilhas. Mas há uma missão. E a missão a gente já pode ver frutos disso nos nossos dias aqui, impactando pessoas, não querendo fazer uma revolução mundial contra o sistema. E a gente viu também o caráter aprovado de Filemão. E esse caráter aprovado de Filemão que viabiliza a boa obra. Às vezes pedimos para alguém fazer tal coisa, seja o seu filho, alguém próximo a você, em que aquele grau de maturidade da pessoa não permite ainda o entendimento daquela boa obra, aquilo que ela tem que fazer. Já que Paulo sabia todas as características de Filemão e ele estava certamente confiante de que teria uma boa resposta. Filemão aceitaria o Onésimo, trataria com bondade e vocês verão o que mais acontece nos próximos versículos de Filemão. Quero orar com vocês e depois eu quero saber se vocês têm perguntas ou dúvidas ou contribuições para a aula. Pai, te agradecemos pela aula até aqui e o meu clamor é que a gente seja discípulos engajados com o Senhor, com amor a Ti, a devoção a Ti, e como um fruto desse relacionamento, a gente possa demonstrar amor, a gente possa colocar em prática a missão que o Senhor tem para nós, e nos dê uma postura adequada diante das injustiças, diante de sistemas que olhamos e achamos que não é o melhor, nos dê graça e sabedoria para encarar cada situação, entendendo o que cada situação pede, e também que no nosso relacionamento com as pessoas em nossa volta, a gente transpareça a tua luz. Em nome de Jesus, amém.